Numa praia isolada e selvagem, um homem rico chega com suas 3 filhas pequenas, trigêmeas de apenas 3 anos, prometendo um passeio especial à beira-mar. As meninas, encantadas com o brilho do sol e a promessa de aventura, não imaginam que aquele dia mudará para sempre suas vidas. O homem monta uma jangada improvisada, coloca as meninas sentadas lado a lado e, com um sorriso frio, diz que elas vão brincar de piratas navegando pelo mar. Antes que possam entender, ele empurra a jangada para dentro da água, afastando-a da praia. As meninas, ainda sorrindo, logo percebem que não conseguem remar de volta. O pai, sem olhar para trás, caminha calmamente pela areia e vai embora, deixando as crianças à deriva. É então que um cavalo branco, pertencente a um pescador solitário, observa a cena e toma uma decisão que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O vento salgado cortava o rosto como lâminas invisíveis, enquanto o carro de luxo percorria a estrada empoeirada que levava à praia isolada. No banco traseiro, 3 menininhas idênticas de apenas 3 anos balançavam as perninhas, seus olhinhos brilhando de expectativa. Ana, Beatriz e Clara eram como 3 pequenos anjos, com cachinhos dourados que dançavam ao vento da janela aberta e sorrisos que iluminavam qualquer ambiente. "Papai, já chegamos no mar?" perguntou Ana, a mais falante das 3, apertando contra o peito uma bonequinha de pano surrada. "Logo, logo, minha princesa", respondeu o homem ao volante, ajustando o retrovisor para observar as filhas. Seus olhos, porém, não refletiam o carinho que suas palavras tentavam transmitir. Ricardo Almeida, empresário bem-sucedido de 42 anos, vestia um terno caro mesmo para aquele passeio especial, e suas mãos manicuradas apertavam o volante com uma tensão que contrastava com o tom suave de sua voz. Beatriz, sempre a mais observadora, notou algo estranho na expressão do pai pelo espelho. "Papai tá triste?" ela perguntou, inclinando a cabecinha para o lado com aquela curiosidade pura que apenas crianças pequenas possuem. "Claro que não, meu amor. Papai está muito feliz por estar com vocês", mentiu Ricardo, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. A verdade era que cada palavra custava-lhe um esforço imenso. Cada olhar das meninas no retrovisor apertava seu peito como um punho fechado. Clara, a mais quieta, apenas observava a paisagem pela janela, fascinada pelas gaivotas que sobrevoavam a região. Ela não falava muito, mas seus olhinhos azuis captavam cada detalhe do mundo ao seu redor. Quando viu o mar pela primeira vez naquele dia, bateu palminhas e gritou: "Água grande! Água grande!" O som da alegria das filhas ecoou no carro como uma acusação silenciosa. Ricardo engoliu em seco, lembrando-se das palavras venenosas de Verônica, sua nova esposa, na noite anterior. "Você precisa escolher, Ricardo. Ou é nossa família, ou são essas complicações do seu passado. Não posso mais fingir que elas não existem." A praia surgiu diante deles como um cenário selvagem e majestoso. As ondas quebravam com força sobre a areia grossa e escura, criando uma sinfonia constante que se misturava ao grito das gaivotas. Era um lugar isolado, onde raramente alguém aparecia, especialmente em um dia de semana como aquele. "Chegamos", anunciou Ricardo, parando o carro próximo a uma trilha que descia até a areia. O coração dele batia descompassado, mas sua voz mantinha a mesma fingida alegria. As trigêmeas desceram do carro com a energia típica de crianças pequenas, correndo em direção à praia com gritinhos de alegria. Ana tropeçou na areia fofa e caiu, mas levantou-se rapidamente, rindo alto. Beatriz a ajudou a tirar a areia das roupinhas, enquanto Clara já havia se posicionado na beira da água, observando as ondas com admiração. "Cuidado, meninas. Não cheguem muito perto da água",
gritou Ricardo, carregando uma sacola que havia tirado do porta-malas. Dentro dela, pedaços de madeira, cordas e alguns galões vazios, material que ele havia preparado cuidadosamente para aquele momento. Enquanto as meninas brincavam, Ricardo começou a montar uma jangada improvisada com movimentos mecânicos, como se fosse uma tarefa qualquer do escritório. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ele forçava-se a continuar. A brisa do mar levava os risinhos das filhas até ele, e cada som era como uma punhalada em sua consciência. "Papai, que você está fazendo?" perguntou Ana, aproximando-se com curiosidade. "Estou preparando uma surpresa muito especial para vocês três", respondeu ele, sem levantar os olhos da jangada. "Vocês vão brincar de piratas navegando pelo mar." As meninas bateram palmas, extasiadas com a ideia, sem imaginar que aquelas seriam as últimas palavras carinhosas que ouviriam do pai. A jangada tomava forma sob as mãos trêmulas de Ricardo, que amarrava as madeiras com uma precisão mecânica que contrastava com o turbilhão de emoções em seu peito. As três meninas observavam fascinadas, sentadas na areia em semicírculo, como pequenas plateias, aguardando o início de um espetáculo mágico. "Vai flutuar mesmo, papai?" perguntou Beatriz, tocando delicadamente uma das madeiras com o dedinho. Seus olhos brilhavam com aquela confiança absoluta que apenas uma criança de 3 anos pode ter no pai. "Vai sim, meu anjo. Vai flutuar como um barco de verdade", respondeu Ricardo, sua voz rouca traindo a emoção que tentava esconder. Ele fixou os galões vazios na base da jangada, garantindo que flutuaria, pelo menos por um tempo. Ana levantou-se e começou a dançar ao redor da construção improvisada, cantarolando uma música inventada. "Barquinho, barquinho, vai no mar azul." Sua alegria era contagiante, e logo Beatriz e Clara se juntaram a ela, girando e rindo na areia quente. O som das ondas parecia mais alto agora, como se o próprio mar pressentisse o que estava por vir. Ricardo olhou para o horizonte, onde o azul infinito se encontrava com o céu nublado. Não havia uma alma sequer naquela praia deserta, apenas as gaivotas que voavam em círculos, gritando seus avisos selvagens. "Pronto", anunciou ele, levantando-se e limpando as mãos na calça. A jangada estava ali, simples mas funcional, balançando ligeiramente com a brisa. "Quem quer ser a primeira pirata a navegar pelos 7 mares?" Eu! Gritaram as três ao mesmo tempo, correndo em direção à embarcação improvisada. Clara tropeçou na própria pressa e Ricardo a segurou, sentindo o peso pequeno e frágil da filha em seus braços. Por um momento, seus olhos se encontraram, e ela sorriu com tanta pureza que ele quase mudou de ideia. Quase. "Calma, minhas princesas. Vocês vão todas juntas, como uma tripulação de verdade", disse ele, ajudando-as a se sentarem lado a lado na jangada. Ana na esquerda, sempre tagarela, Beatriz no meio, observadora e cuidadosa, e Clara na direita, quieta, mas atenta a tudo. As meninas se agarraram umas às outras, rindo e balançando com o movimento suave da madeira sobre a areia molhada. Elas não sabiam nadar, eram pequenas demais, mas confiavam completamente no pai. Essa confiança cega era tanto sua inocência quanto sua condenação. "Papai vai empurrar o barco para a água e vocês vão fazer uma viagem incrível", explicou Ricardo, sua voz cada vez mais tensa. Ele olhou mais uma vez para a estrada vazia, atrás dele, certificando-se de que continuavam sozinhos. "Você vem com a gente, papai?", perguntou Ana, estendendo a mãozinha para ele. "Não, minha princesa. Papai vai ficar na praia, observando vocês navegarem. É assim que funciona. Os piratas saem para a aventura sozinhos", mentiu ele, recusando-se a tocar na mão estendida da filha. Beatriz franziu a testa, percebendo algo estranho no tom do pai. "Mas e se a gente se perder no mar grande?"
Vocês não vão se perder, são piratas corajosas, lembram? Ricardo começou a empurrar a jangada em direção à água, seus músculos tensionados pelo esforço e pela emoção. A areia cedia sob seus pés e o som das ondas crescia à medida que se aproximavam da linha d'água. As primeiras ondas lamberam a base da jangada e as meninas gritaram de alegria, achando tudo uma grande brincadeira. A água gelada molhou seus pezinhos, fazendo-as rir ainda mais alto. Elas não entendiam que estavam sendo levadas para longe da segurança, para longe de tudo que conheciam. "Olha, o barco está mexendo", exclamou Clara, falando mais do que costumava, empolgada com a novidade. A jangada estava agora completamente na água, balançando com as ondas pequenas da beirada. Ricardo empurrou mais um pouco, e ela começou a se afastar da praia, levada pela correnteza natural. As meninas acenavam para ele, ainda achando que era parte da brincadeira. "Tchau, papai, tchau!" gritavam elas em coro, suas vozes pequeninhas lutando contra o barulho do mar. Ricardo ficou parado na areia molhada, observando a jangada se afastar lentamente. Suas filhas continuavam acenando, sorrisos iluminando seus rostinhos, sem perceber que cada onda as levava mais longe de casa. O vento carregava suas risadas até ele, cada som uma tortura para sua consciência já destroçada. Ele ficou ali por longos minutos, até que as figuras das meninas se tornaram apenas pequenos pontos na imensidão azul. Então, sem olhar para trás, caminhou de volta ao carro com passos pesados, deixando na areia apenas pegadas que logo seriam apagadas pela maré. A alguns quilômetros dali, em uma cabana simples de madeira desbotada pelo sal e pelo tempo, João Pescador terminava de reparar suas redes com a paciência de quem aprendeu que o mar não perdoa pressa. Seus 65 anos estavam marcados no rosto curtido pelo sol e nas mãos calejadas de décadas puxando peixes do oceano. Viúvo há 10 anos, ele havia encontrado na solidão uma companhia peculiar, mas não indesejada. Ao seu lado, um cavalo branco de porte médio, mas musculoso e forte, observava o horizonte com uma atenção quase humana. Tempestade. Assim João o havia batizado quando o encontrou ferido na praia anos atrás. Possuía uma inteligência rara e uma conexão inexplicável com o mar. O animal ajudava o pescador a carregar as redes, puxar o barco pela areia e, mais importante, parecia pressentir quando algo não estava certo. "Mais um dia de trabalho, Tempestade", murmurou João, acariciando o pescoço do cavalo. "O mar está inquieto hoje. Sente isso também?" O cavalo relinchava baixinho, como se concordasse, suas orelhas se movendo constantemente, captando sons que o ouvido humano não percebia. Havia algo no ar que o deixava agitado, um pressentimento que fazia seus músculos se contraírem de tensão. João preparava-se para mais um dia de pesca, quando o som distante de um motor chegou até eles. Era estranho. Poucos carros visitavam aquela região isolada, especialmente em dias de semana. O pescador ergueu os olhos, protegendo-os do sol com a mão, e viu um veículo de luxo descendo a trilha que levava à praia mais ao norte. "Turistas perdidos", pensou ele, voltando sua atenção para as redes. Mas Tempestade não conseguia se acalmar. O cavalo caminhava em círculos pequenos, relinchando baixo, seus olhos fixos na direção de onde viera o som do motor. Cerca de 1 hora depois, o mesmo carro passou pela estrada de volta, desta vez em velocidade muito maior. João notou que agora havia apenas uma pessoa no veículo, o motorista. Estranho. Famílias com crianças pequenas geralmente demoravam mais tempo na praia, especialmente em um dia bonito como aquele. Tempestade, porém, não se acalmou com a partida do carro. Pelo contrário, ficou ainda mais agitado.
Começou a trotar em direção à praia, parando a cada poucos metros para olhar para João, como se tentasse comunicar algo urgente. "O que foi, meu velho? O que está te incomodando tanto?" João franziu as sobrancelhas, observando o comportamento estranho do animal. Em todos os anos que viveram juntos, ele havia aprendido a confiar nos instintos do cavalo. Tempestade nunca se agitava sem motivo. O vento trouxe então um som diferente. Não era o barulho constante das ondas, nem o grito familiar das gaivotas. Era algo mais agudo, mais humano. João parou de trabalhar e prestou atenção, tentando identificar o que havia escutado. Tempestade empinou, relinchando alto desta vez, e começou a galopar em direção à praia. João deixou as redes de lado e correu atrás do cavalo, seu coração começando a bater mais rápido. Algo estava errado, muito errado. Conforme se aproximavam da linha d'água, o som ficou mais claro. Eram vozes, vozes de crianças, chorando. João alcançou a beirada da praia e escaneou o horizonte com olhos experientes de quem conhecia cada movimento do mar. Lá, a uma distância considerável da costa, uma pequena embarcação improvisada balançava nas ondas, e nela, 3 figurinhas pequenas se agarravam umas às outras. "Meu Deus do céu!" sussurrou ele, sem conseguir acreditar no que via. "São crianças sozinhas no mar." Tempestade já havia entrado na água, os músculos tensos e as narinas dilatadas. O cavalo olhou para João uma vez, como se pedisse permissão, e depois mergulhou nas ondas sem hesitar. João gritou o nome do cavalo, mas já era tarde. Tempestade nadava com determinação em direção à jangada, lutando contra a correnteza que tentava levá-lo para longe da costa. O pescador correu para sua canoa, empurrando-a rapidamente para a água, mas sabia que o cavalo era mais rápido na natação. Na jangada, as 3 meninas haviam parado de achar graça na brincadeira. A princípio, elas tinham rido e cantado, achando que era parte da aventura de piratas que o pai havia prometido. Mas agora, com a costa cada vez mais distante e as ondas cada vez mais fortes, o medo começava a tomar conta de seus pequenos corações. "Papai! Papai!" gritava Ana, acenando desesperadamente para a praia vazia. "Volta aqui!" Beatriz abraçava Clara, que chorava baixinho, e tentava acalmar a irmã mais nova. "Não chora, Clara. Papai vai vir buscar a gente." Mas conforme os minutos passavam, e a terra firme se tornava apenas uma linha distante, até a otimista Beatriz começou a entender que algo terrível havia acontecido. Elas estavam sozinhas em uma jangada frágil, em meio ao oceano imenso e indiferente. As ondas batiam contra o corpo de Tempestade com uma força que testava até mesmo sua resistência excepcional. O cavalo branco cortava a água com movimentos poderosos, suas narinas dilatadas, buscando ar a cada braçada. Seus olhos permaneciam fixos na jangada que balançava perigosamente a cerca de 200 metros da costa. Na embarcação improvisada, o pânico começava a tomar conta das trigêmeas. Ana, sempre a mais falante, havia se calado e se agarrava às irmãs com força. Beatriz tentava manter a calma, mas suas mãozinhas tremiam enquanto segurava Clara, que soluçava baixinho, repetindo: "Quero mamãe", entre os choros. "Olha, olha ali", gritou Beatriz de repente, apontando para a mancha branca que se aproximava na água. "É um cavalo nadando." As 3 meninas se viraram para ver o animal extraordinário que lutava contra as ondas para chegar até elas. Tempestade relinchava de tempos em tempos, um som que ecoava sobre a água como um chamado de esperança. "Ele vem nos salvar?" perguntou Clara, parando de chorar por um momento, fascinada pela visão do cavalo que parecia voar sobre as ondas. Tempestade chegou à jangada ofegante, mas determinado.
Com cuidado, ele posicionou o focinho contra a lateral da embarcação e começou a empurrá-la em direção à praia. As meninas, inicialmente assustadas com a proximidade do animal grande, logo perceberam suas intenções. "Cavalo bonito! Cavalo herói!" exclamou Ana, estendendo a mãozinha para tocar no focinho. Molhado de tempestade, o animal aceitou o carinho, relinchando suavemente, como se quisesse tranquilizar as crianças. Enquanto isso, João remava sua canoa com toda a força que seus braços cansados permitiam. Ele podia ver tempestade empurrando a jangada, mas a correnteza era forte e o progresso era lento. A cada movimento das ondas, as meninas gritavam, ora de medo, ora de alívio, quando percebiam que estavam se movendo em direção à terra. "Aguenta aí, tempestade!" gritou João, ainda distante. "Estou chegando!" O esforço do cavalo era hercúleo. Seus músculos trabalhavam além do limite e espuma se formava ao redor de seu focinho pelo esforço da natação. Mas ele não desistia. A cada empurrão, a passe-tige jangada se movia alguns metros em direção à segurança. Beatriz, a mais observadora das três, notou que o cavalo estava cansando. "Ele está com dificuldade", disse para as irmãs. "Precisa descansar." Como se entendesse suas palavras, Tempestade parou de empurrar por um momento, nadando ao lado da jangada para recuperar o fôlego. Clara, movida por um impulso de gratidão, inclinou-se e beijou o focinho do animal. "Obrigada, cavalo", sussurrou ela, sua voz pequenininha perdida no barulho das ondas. O gesto tocou profundamente Tempestade, que pareceu ganhar novas forças. Com um relincho vigoroso, ele retomou o trabalho de empurrar a jangada, desta vez com ainda mais determinação. João finalmente alcançou o grupo, sua canoa balançando perigosamente nas ondas mais agitadas. "Meninas, fiquem calmas, vou levá-las para a praia", gritou ele, estendendo os braços para pegar a primeira criança. "Quem é você?", perguntou Ana desconfiada, mesmo em meio ao desespero da situação. "Sou João, o pescador, e este aqui é Tempestade, meu companheiro. Viemos salvá-las", explicou ele, sua voz gentil contrastando com a urgência da situação. Uma a uma, João transferiu as meninas da jangada para sua canoa. Elas se agarravam umas às outras, tremendo de frio e medo, mas também de alívio, por finalmente estarem a salvo. Tempestade nadava ao lado da canoa, como um guardião aquático protegendo seu tesouro mais precioso. O caminho de volta à praia pareceu eterno. As ondas eram implacáveis, e a canoa balançava perigosamente com o peso adicional das três crianças. João remava com a perícia de décadas no mar, mas seus olhos permaneciam preocupados. As meninas estavam encharcadas, tremendo de frio, e claramente em estado de choque. "De onde vocês vieram? Onde estão os pais de vocês?", perguntou ele, durante uma pausa nos remos. "Papai trouxe a gente para brincar de pirata", respondeu Beatriz, a voz trêmula. "Ele disse que era uma surpresa especial." "E onde ele está agora?", insistiu João, uma suspeita terrível começando a se formar em sua mente. "Ele ficou na praia. Disse que os piratas fazem aventuras sozinhos", explicou Ana, sem entender a gravidade de suas palavras. João e Tempestade trocaram um olhar carregado de compreensão. O pescador havia visto muitas coisas terríveis em sua vida, mas nunca imaginara presenciar algo tão cruel quanto o abandono deliberado de três crianças inocentes no meio do oceano. Quando finalmente alcançaram a praia, João carregou as meninas uma a uma para a areia seca, enquanto Tempestade saía da água balançando a crina molhada. As trigêmeas se sentaram juntas na areia, ainda tremendo, olhando para o mar como se não conseguissem acreditar que haviam sobrevivido àquela experiência. A cabana de João era pequena e simples, mas irradiava o calor de um lar verdadeiro.
As paredes de madeira desbotada guardavam memórias de uma vida inteira dedicada ao mar, e o cheiro de sal misturado com café fresco criava uma atmosfera acolhedora. As 3 meninas entraram hesitantes, ainda tremendo de frio, seus olhinhos grandes observando tudo com curiosidade e apreensão. Venham, pequeninas. Precisamos tirá-las dessas roupas molhadas antes que peguem pneumonia, disse João com gentileza, procurando em um baú antigo algumas roupas que pudessem servir provisoriamente. Encontrou 3 camisas suas, enormes para as crianças, mas secas e limpas. Tempestade seguiu o grupo até a porta da cabana, onde se posicionou como um sentinela. Suas orelhas se moviam constantemente, atento a qualquer som suspeito, como se pressentisse que o perigo ainda não havia passado completamente. Eu não quero tirar a roupa, sussurrou Clara, a mais tímida, escondendo-se atrás das irmãs. Tudo bem, minha querida. Vocês podem se trocar sozinhas, ali atrás daquela cortina. Eu vou preparar algo quente para vocês comerem, tranquilizou João, pendurando uma cortina improvisada em um canto da cabana para dar privacidade às meninas. Enquanto elas se trocavam, João acendeu o fogão a lenha e começou a preparar uma sopa simples, com os poucos ingredientes que tinha: batatas, cenouras e alguns pedaços de peixe fresco. O aroma logo encheu a pequena cabana, criando uma sensação de normalidade em meio àquela situação extraordinária. Senhor João, chamou Beatriz, aparecendo de trás da cortina envolvida, na camisa gigantesca que parecia um vestido nela. O cavalo pode entrar? Ele nos salvou. João sorriu pela primeira vez naquele dia. Tempestade prefere ficar do lado de fora, mas vamos deixar a porta aberta para ele nos ver. Ele gosta de cuidar das pessoas. As 3 irmãs se sentaram no chão sobre algumas mantas que João estendeu, próximas à porta onde podiam ver o cavalo branco. Ana, sempre a mais comunicativa, logo começou a fazer perguntas. Por que você mora sozinho? Cadê sua família? A pergunta tocou uma ferida antiga no coração de João. Ele parou de mexer a sopa por um momento, os olhos perdidos em memórias distantes. Minha família, eles foram para o céu há muito tempo. Agora só tenho o Tempestade. Que nem a gente, disse Clara baixinho. Mamãe trabalha longe. Só temos o papai, tinha o papai. O uso do verbo no passado não passou despercebido por João. Aquelas crianças, mesmo tão pequenas, já haviam começado a processar o abandono que sofreram. Ele serviu a sopa em 3 tigelas pequenas, que improvisou de xícaras grandes, e se sentou no chão com elas. Agora me contem, como vocês se chamam e o que exatamente aconteceu hoje na praia? Perguntou ele, sua voz gentil, mas séria. Eu sou Ana, ela é Beatriz e ela é Clara. Somos trigêmeas, começou Ana, apontando para cada irmã. Papai disse que ia nos levar para um passeio especial na praia. Ele fez uma jangada, continuou Beatriz, soprando a sopa quente. Disse que íamos brincar de piratas navegando pelo mar. Mas depois ele empurrou a jangada para a água e foi embora, completou Clara, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Por que ele fez isso? Nós fizemos alguma coisa errada? A pergunta partiu o coração de João. Ele se aproximou de Clara e a envolveu em um abraço paternal. Não, minha pequena, vocês não fizeram nada errado. Às vezes os adultos fazem coisas que as crianças não conseguem entender. Mas agora a gente não tem mais papai, murmurou Ana, sua voz perdendo a alegria característica. E mamãe está longe. O que vai acontecer com a gente? João olhou para as 3 meninas, vendo o medo e a confusão em seus rostinhos. Tempestade relinchava baixinho na porta, como se também estivesse preocupado com a resposta. O pescador sabia que precisava ser cuidadoso. Essas crianças haviam acabado de passar por um trauma terrível. Por enquanto, vocês vão ficar aqui comigo e com o Tempestade.
Amanhã vamos conversar com as pessoas do vilarejo e descobrir como encontrar a mamãe de vocês, disse ele, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. O senhor é bonzinho, disse Clara, aninhando-se contra o peito de João. O cavalo também é bonzinho. Como se entendesse que estava sendo elogiado, Tempestade entrou alguns passos na cabana e se deitou próximo às meninas. Ana e Beatriz imediatamente se aproximaram do animal, acariciando sua crina ainda úmida do mar. Tempestade sabe que vocês são especiais, disse João, observando a conexão imediata entre o cavalo e as crianças. Ele nunca se aproxima tanto de estranhos assim. Enquanto a noite caía sobre a praia isolada, João improvisou camas com mantas e travesseiros para as meninas. Elas se aconchegaram juntas, como sempre faziam, encontrando conforto na proximidade umas das outras. Tempestade permaneceu próximo, como um guardião silencioso. Senhor João, sussurrou Beatriz no escuro, amanhã o senhor pode nos ensinar a pescar? Se a gente vai ficar aqui, queremos ajudar. A pergunta simples trouxe lágrimas aos olhos do velho pescador. Há anos ele não se sentia necessário, não tinha ninguém para cuidar ou ensinar. Agora, de repente, 3 pequenos anjos haviam chegado à sua vida, trazendo propósito e significado aos seus dias solitários. A mansão de Ricardo Almeida brilhava sob as luzes douradas do lustre de cristal. Mas toda aquela opulência não conseguia esconder a tensão que pairava no ar. Verônica, sua nova esposa de apenas 28 anos, caminhava pela sala com passos nervosos, seus saltos altos ecoando no mármore polido. Ela era uma mulher deslumbrante, mas sua beleza era fria, calculista, e seus olhos verdes refletiam uma ambição que não conhecia limites. Conseguiu? Perguntou ela assim que Ricardo entrou pela porta, sua voz baixa, mas carregada de expectativa. Ricardo afrouxou a gravata com mãos que ainda tremiam ligeiramente. Ele havia passado toda a viagem de volta ensaiando o que diria, preparando-se para a mentira que mudaria tudo. Está feito, respondeu ele, evitando o olhar da esposa. Perfeito. Verônica se aproximou dele, passando os dedos pela lapela de seu terno. Agora podemos finalmente ter a família que sempre sonhamos, sem complicações do passado. Ricardo se afastou bruscamente. Não fale assim. Elas eram minhas filhas. Eram bastardas de uma aventura sua com aquela empregada, retrucou Verônica com frieza. Agora você precisa pensar no nosso futuro, no bebê que vamos ter em breve. Ela colocou a mão sobre a barriga ainda lisa, onde uma nova vida começava a se formar. A verdade era que Verônica havia descoberto a gravidez apenas uma semana antes e dado o ultimato a Ricardo. Ou ele se livrava das trigêmeas, ou ela desapareceria com o herdeiro legítimo que carregava. Para ela, não havia espaço na vida de luxo que planejara para 3 crianças que lembrariam constantemente a todos da infidelidade do marido. O telefone tocou, interrompendo a conversa tensa. Ricardo atendeu com a voz cuidadosamente controlada. Alô? Senhor Almeida, aqui é o delegado Santos. Recebemos sua ligação sobre o desaparecimento de suas filhas. Gostaria de conversar pessoalmente com o senhor. Ricardo engoliu em seco. Ele havia feito a ligação para a polícia durante a viagem de volta, representando o papel de pai desesperado. Claro, delegado. Posso ir até a delegacia agora mesmo. Meia hora depois, Ricardo estava sentado na sala do delegado, representando magistralmente o papel de pai aflito. Suas mãos tremiam de forma convincente e seus olhos estavam vermelhos, não de lágrimas falsas, mas da tensão e culpa que o consumiam. Conte-me exatamente o que aconteceu, disse o delegado Santos, um homem experiente que havia visto muitas tragédias familiares ao longo de sua carreira. Levei minhas 3 filhas para um passeio na praia, começou Ricardo, sua voz embargada.
Elas estavam brincando na areia enquanto eu organizava o lanche. Quando olhei novamente, elas haviam sumido. Procurei por toda a praia, gritei seus nomes até ficar rouco. Que idade têm as meninas? Perguntou o delegado, fazendo anotações. 3 anos, são trigêmeas, Ana, Beatriz e Clara. Ricardo tirou uma foto do bolso, uma imagem recente das 3 meninas sorrindo, que agora lhe causava uma dor física no peito. Elas são muito próximas, sempre ficam juntas. E a mãe delas? Carmen trabalha em outro estado, numa empresa de limpeza. Ela ainda não sabe. Não tive coragem de contar por telefone. Esta parte era verdade. Ricardo realmente não havia contactado a ex-companheira, mas por motivos muito diferentes dos que alegava. O delegado observou Ricardo cuidadosamente. Havia algo na postura do homem que não parecia completamente natural, mas a dor em seus olhos parecia genuína. Senhor Almeida, vamos iniciar as buscas imediatamente. Preciso que o senhor me dê todos os detalhes. Horário exato, condições, do mar, se havia outras pessoas na praia. Por 2 horas, Ricardo forneceu informações meticulosamente planejadas. Ele conhecia bem aquela região. Havia escolhido a praia justamente por ser isolada e conseguiu criar uma narrativa convincente sobre uma família feliz que se tornou tragédia em questão de minutos. Quando saiu da delegacia, Ricardo encontrou Verônica esperando no carro. Como foi? Perguntou ela, estudando o rosto do marido. Eles vão organizar buscas por mar e terra. Também vão contactar o corpo de bombeiros e a marinha, respondeu ele mecanicamente. E se encontrarem as meninas? A pergunta de Verônica era carregada de uma preocupação que nada tinha a ver com o bem-estar das crianças. Não vão encontrar, disse Ricardo baixinho, olhando pela janela. Aquela corrente leva tudo para o mar aberto. Em poucas horas, qualquer coisa que caia na água some para sempre. Nos dias seguintes, Ricardo representou o papel de pai devastado com uma perfeição que impressionava até mesmo Verônica. Ele participou das buscas organizadas pela polícia, distribuiu fotografias das meninas, deu entrevistas chorosas para a imprensa local. Cada lágrima que derramava era real, alimentada pela culpa que corroía sua alma, mas todos interpretavam como sofrimento pela perda. A comunidade local se mobilizou. Vizinhos que mal conheciam Ricardo ofereceram ajuda. Voluntários vasculharam quilômetros de costa e pescadores da região foram questionados sobre qualquer avistamento suspeito. A história das trigêmeas desaparecidas se espalhou rapidamente, tocando corações em toda a região. É uma tragédia terrível, comentava Dona Maria, vizinha idosa, levando mais uma marmita para o casal. 3 anjinhos tão pequenos. Como pode uma coisa dessas acontecer? Verônica recebia as condolências com lágrimas nos olhos, representando perfeitamente o papel de madrasta devastada. Elas eram tão especiais, suspirava ela. Ricardo está destruído, mal consegue comer ou dormir. Enquanto isso, a verdadeira mãe das trigêmeas, Carmen, trabalhava em uma fábrica a 500 quilômetros de distância, sem fazer ideia do drama que se desenrolava. Ricardo havia dito que levaria as meninas para passar alguns dias com ele, algo que acontecia regularmente. Carmen confiava que as filhas estavam seguras e felizes, aproveitando o tempo com o pai. 1 semana havia se passado desde o resgate, e a vida na cabana de João havia encontrado um ritmo inesperadamente harmonioso. As trigêmeas haviam se adaptado à rotina simples do pescador com uma facilidade que surpreendia até mesmo elas próprias. Ana ajudava a separar os peixes menores dos maiores, Beatriz aprendera a dobrar as redes com cuidado e Clara havia se tornado a responsável por escovar a crina de tempestade todos os dias. Senhor João, por que ninguém veio procurar a gente?
Perguntou Beatriz naquela manhã, enquanto observava o horizonte do mar. A pergunta que todas elas tinham medo de fazer, finalmente havia sido verbalizada. João parou de consertar sua rede e olhou para as 3 meninas que se tornaram a luz de seus dias. Minha querida, eu perguntei no vilarejo. Ninguém sabe de crianças desaparecidas aqui na região. Mas a polícia não procura crianças perdidas? Insistiu Ana, sua curiosidade infantil misturada com uma crescente ansiedade. O pescador suspirou profundamente. Ele havia lutado com essa questão durante toda a semana. Sabia que deveria reportar a presença das meninas às autoridades, mas algo em seu coração o impedia. Não era apenas o medo de que elas fossem levadas para um orfanato distante. Era a certeza de que o que havia acontecido na praia não tinha sido um acidente. Talvez eles estejam procurando no lugar errado, disse ele cuidadosamente. Esta praia é muito isolada, poucas pessoas sabem que existe. Tempestade, como sempre atento às conversas, se aproximou das meninas e começou a farejar o ar com inquietação. Suas orelhas se moviam constantemente, captando sons que ainda estavam distantes demais para os ouvidos humanos. "O que foi, Tempestade?" perguntou Clara, acariciando o pescoço do cavalo. "Você está nervoso de novo." O som de motores chegou até eles antes que pudessem ver os veículos. 2 carros pretos desciam a trilha empoeirada que levava à praia, levantando nuvens de areia que se dispersavam no vento salgado. João franziu as sobrancelhas. Em todos os anos que morava ali, ele podia contar nos dedos as vezes que mais de um carro havia visitado a região no mesmo dia. E algo no rugido daqueles motores lhe dizia que não eram turistas perdidos. "Meninas, entrem na cabana", disse ele, tentando manter a voz calma. "Rapidamente." "Por quê?" perguntou Ana, mas o tom sério de João a fez obedecer sem questionar. Mais. As trigêmeas correram para dentro da cabana, seguidas por Tempestade, que claramente sentia algo errado no ar. João caminhou lentamente em direção à praia, onde os 2 carros haviam parado. 4 homens desceram dos veículos, todos trajando ternos escuros demais para um dia quente na praia. "Você é o pescador que mora aqui?" perguntou o mais alto deles, um homem de cerca de 40 anos com cicatrizes visíveis no rosto. "Sou João, sim. Em que posso ajudá-los?" respondeu o pescador, mantendo uma distância segura. "Soubemos que você encontrou algumas crianças na praia recentemente." 3 meninas pequenas, continuou o homem, seus olhos pequenos e frios varrendo a propriedade de João. O coração do pescador acelerou, mas ele manteve a expressão neutra. "Não sei do que estão falando. Encontro muitas coisas na praia. Pedaços de madeira, garrafas, às vezes algum peixe diferente." "Não seja esperto conosco, velho", ameaçou outro dos homens, dando um passo à frente. "Sabemos que você tem as meninas. Nosso patrão quer elas de volta." "Seu patrão?" João fingiu confusão, mas uma terrível suspeita começava a se formar em sua mente. Quem é seu patrão e por que procura por crianças? "Isso não é da sua conta", retrucou o primeiro homem. "Só precisamos que você entregue as meninas, sem perguntas, sem problemas." Dentro da cabana, as trigêmeas observavam pela fresta da janela, seus corações pequenos batendo acelerados. Elas não entendiam exatamente o que estava acontecendo, mas a tensão no ar era palpável. "Esses homens parecem malvados", sussurrou Clara para as irmãs. "Como os bandidos das histórias que a mamãe contava", concordou Beatriz, abraçando as 2 irmãs. Tempestade estava inquieto dentro da cabana, suas narinas dilatadas e músculos tensos. O cavalo sabia reconhecer perigo, e aqueles homens emanavam uma ameaça que fazia todos os seus instintos se alarmarem. Lá fora, João mantinha sua postura firme. "Como eu disse, não tenho crianças aqui. Moro sozinho com meu cavalo há anos.
Vocês podem procurar à vontade. O líder dos homens fez um sinal para os outros que começaram a se espalhar pela propriedade. Um deles se dirigiu aos fundos da cabana. Outro examinou o barco de João. E o terceiro começou a vasculhar os arredores. Encontramos pegadas pequenas na areia, gritou um deles após alguns minutos. Definitivamente de crianças. João sentiu o suor formar-se em sua testa. Muitas famílias vêm aqui aos fins de semana. Essas pegadas podem ser de qualquer criança. Em um lugar isolado como este, não seja ridículo, rosnou o líder. Última chance, pescador. Onde estão as meninas? Foi nesse momento que Tempestade tomou uma decisão. O cavalo saiu da cabana como uma força da natureza, relinchando alto e empinando nas patas traseiras. Seus olhos brilhavam com uma fúria protetora que fez os 4 homens recuarem instintivamente. Maldição! Esse animal é perigoso, gritou um deles, tentando sacar algo do casaco. Tempestade não! Gritou João, correndo em direção ao cavalo. Mas era tarde demais. O cavalo havia se posicionado entre os homens e a cabana, claramente protegendo algo ou alguém que estava dentro. O líder dos capangas sorriu friamente. Interessante. Parece que seu cavalo é mais honesto que você, pescador. A tensão no ar era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca. Os 4 homens se posicionaram de forma estratégica ao redor da cabana, enquanto Tempestade mantinha sua postura defensiva, relinchando baixo em tom de ameaça. João sabia que estava em desvantagem numérica, mas não havia chance de entregar as meninas a esses estranhos que claramente não tinham boas intenções. Olhe, pescador, disse o líder, tentando uma abordagem diferente. Não queremos problemas com você. Nosso patrão só quer recuperar suas filhas. Elas fugiram de casa e ele está muito preocupado. Se são filhas dele, por que não veio pessoalmente? Questionou João, ganhando tempo enquanto tentava pensar em uma solução. Por que mandar vocês? Ele é um homem importante. Não pode perder tempo com essas coisas, respondeu o outro dos homens impacientemente. Além disso, as meninas podem estar assustadas e não reconhecê-lo de imediato. A explicação era fraca, cheia de furos que confirmavam as suspeitas de João. Dentro da cabana, as trigêmeas ouviam cada palavra e, mesmo com sua pouca idade, conseguiam perceber que algo estava muito errado. Se o papai quer a gente de volta, por que mandou homens maus? Sussurrou Ana para as irmãs. Porque ele não é mais nosso papai de verdade, respondeu Beatriz com uma maturidade surpreendente para seus 3 anos. Papai de verdade não deixa filhas sozinhas no mar. Foi então que o som de outro motor ecoou na distância. Um caminhão velho e barulhento descia a trilha, levantando ainda mais poeira. Para alívio de João, era seu Manuel, o dono do mercadinho do vilarejo, que costumava trazer suprimentos para os pescadores da região uma vez por semana. Os 4 homens de terno se entreolharam, claramente incomodados com a chegada de uma testemunha. O líder fez um sinal discreto para os outros, que se afastaram ligeiramente da cabana, tentando parecer menos ameaçadores. João, como está, meu velho? Gritou seu Manuel, descendo do caminhão com sua alegria característica. Trouxe suas encomendas de sempre e algumas coisas especiais que você pediu. Seu Manuel era um homem robusto de 50 anos, conhecido por toda a região por sua honestidade e bom coração. Quando viu os 4 estranhos na propriedade, sua expressão mudou imediatamente. Temos visitas hoje? Perguntou ele, se aproximando de João, mas mantendo os olhos nos homens de terno. Eles estavam indo embora, disse João significativamente. Não é verdade, cavalheiros? O líder dos capangas claramente não queria criar uma cena na frente de uma testemunha. Sim, já estávamos de saída, mas voltaremos para continuar nossa conversa. Que tipo de conversa? Perguntou seu Manuel, sua voz carregada de suspeita.
Vocês não são daqui da região. O que querem com o João? Assuntos particulares, respondeu o homem friamente, fazendo sinal para os outros se dirigirem aos carros. Em uma comunidade pequena como a nossa, não existem assuntos tão particulares assim, retrucou seu Manuel, cruzando os braços. Somos todos vizinhos aqui. Dentro da cabana, as meninas observavam a cena pela janela. Clara se afastou da fresta e correu para o fundo da casa, onde havia um buraco pequeno na parede que dava vista para os fundos da propriedade. Seu instinto infantil lhe dizia que era melhor ter uma rota de fuga planejada. Os homens entraram nos carros, mas o líder se virou uma última vez para João. Vamos voltar, pescador, e da próxima vez será melhor você cooperar. Os veículos partiram levantando nuvens de poeira, mas todos sabiam que a ameaça não havia sido vazia. Seu Manuel esperou até que desaparecessem completamente antes de se virar para João. Que diabo foi isso, João? Quem eram esses homens? João suspirou profundamente. Conhecia seu Manuel há mais de 20 anos e sabia que podia confiar nele. Manuel, preciso te contar algo. Mas você tem que prometer que vai me ajudar. Claro, meu amigo. Você sabe que pode contar comigo. João fez sinal para que as meninas saíssem da cabana. As três apareceram timidamente, ainda vestindo as roupas improvisadas que ele havia arranjado para elas. Seu Manuel arregalou os olhos. Meu Deus do céu! De onde saíram essas crianças? Eu as resgatei do mar há uma semana, explicou João, rapidamente. Alguém as abandonou em uma jangada improvisada. Elas teriam morrido se Tempestade não as tivesse salvado. Abandono? A voz de seu Manuel estava carregada de indignação. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? Não sei, mas suspeito que tem a ver com aqueles homens que estavam aqui. Eles disseram que o patrão deles quer as meninas de volta. Seu Manuel se abaixou para ficar na altura das trigêmeas. Olá, pequeninas, como vocês se chamam? Ana, respondeu a mais falante, ainda desconfiada. Beatriz, disse a segunda, se escondendo parcialmente atrás da irmã. Clara, sussurrou a terceira, agarrada à crina de Tempestade. E vocês estão seguras aqui com o João e o Tempestade? Perguntou seu Manuel gentilmente. As três assentiram vigorosamente. Eles nos salvaram, disse Beatriz. O cavalo nadou no mar para nos buscar. Seu Manuel se levantou, sua expressão determinada. João, você fez a coisa certa ao proteger essas meninas, mas não pode enfrentar esses homens sozinho. O que você sugere? Vou voltar ao vilarejo e conversar com o pessoal. Nesta comunidade não deixamos ninguém ameaçar nossos vizinhos, especialmente quando há crianças envolvidas. Seu Manuel se dirigiu ao caminhão, mas parou. E João, da próxima vez que esses homens aparecerem, você não vai estar sozinho. Enquanto o caminhão se afastava, João sentiu pela primeira vez em dias que talvez houvesse esperança. As meninas se aconchegaram ao seu lado e Tempestade se posicionou como sempre, vigilante e protetor. Senhor João, disse Ana baixinho, aqueles homens vão voltar mesmo? Talvez, minha querida, mas agora temos amigos que vão nos ajudar. E o Tempestade também vai nos proteger, né? Perguntou Clara, beijando o focinho do cavalo. Sempre, prometeu João, observando o horizonte onde os carros haviam desaparecido. Sempre. Carmen Rodrigues olhou mais uma vez para o relógio da fábrica e suspirou. Já era sexta-feira à noite e fazia exatamente 10 dias que não falava com suas filhas. Normalmente, Ricardo a atualizava sobre as meninas pelo menos a cada 2 dias, quando elas ficavam com ele, mas desta vez havia um silêncio estranho que a deixava inquieta. Aos 32 anos, Carmen carregava no rosto as marcas de uma vida de luta constante. Trabalhava 2 turnos na fábrica de tecidos,
para sustentar as trigêmeas, enviando dinheiro regularmente e visitando-as sempre que possível. Sua separação de Ricardo havia sido amigável, pelo menos era o que ela acreditava. E ele sempre se mostrara um pai presente, mesmo que distante emocionalmente. "Carmen, você está bem?" perguntou Lucia, sua colega de trabalho, notando a expressão preocupada da amiga. "É sobre as meninas. Faz mais de uma semana que não tenho notícias delas. Ricardo disse que ia levá-las para uns passeios, mas sempre me mantinha informada." "Já tentou ligar para ele?" "Várias vezes. O telefone chama, mas ele não atende. E quando atende, diz que as meninas estão dormindo ou brincando, mas não as deixa falar comigo." Carmen pegou seu celular antigo e discou o número mais uma vez. Do outro lado da linha, Ricardo viu o nome de Carmen aparecer na tela e hesitou antes de atender. Verônica, que observava da cozinha, fez sinal para que ele atendesse normalmente. "Alô, Carmen", disse ele, forçando alegria na voz. "Ricardo, finalmente! Como estão as meninas? Faz mais de uma semana que não falo com elas direito." "Elas estão ótimas brincando no quintal. Você sabe como elas ficam quando estão se divertindo. Nem lembram de mais nada." Carmen franziu as sobrancelhas. Algo na voz de Ricardo soava forçado, artificial. "Posso falar com elas? Só por um minutinho? Agora não é um bom momento. Elas acabaram de almoçar e estão com sono. Que tal você ligar mais tarde?" "Ricardo, é estranho. Mães sentem essas coisas. Tem algo errado. Posso ir buscá-las?" Houve uma pausa longa demais do outro lado da linha. "Carmen, você está exagerando. As meninas estão perfeitamente bem. Só estão se acostumando com a rotina nova aqui em casa." "Rotina nova? Que rotina nova?" "Verônica e eu pensamos que seria bom para elas passarem mais tempo aqui, se adaptarem à família." A voz de Ricardo estava ficando cada vez mais tensa. "Família? Ricardo, do que você está falando? As meninas têm casa, têm mãe, elas ficam com você apenas nos fins de semana." "Carmen, precisamos conversar pessoalmente. Há algumas mudanças que..." A ligação foi cortada abruptamente. Carmen ficou olhando para o telefone, seu coração disparando. Em 15 anos, conhecendo Ricardo, ela nunca o havia visto agir de forma tão estranha. Sempre houvera uma cordialidade entre eles, especialmente quando se tratava das filhas. "Lucia, preciso pedir um favor enorme. Pode cobrir meu turno amanhã? Preciso ir ver minhas filhas." "Claro, Carmen, mas está tudo bem?" "Não sei. Espero que sim." Na manhã seguinte, Carmen pegou o primeiro ônibus para a cidade de Ricardo. A viagem de 6 horas pareceu eterna, seu coração apertado por um pressentimento que não conseguia explicar. Ela havia tentado ligar várias vezes durante a noite, mas o telefone de Ricardo estava desligado. Quando finalmente chegou à mansão, Carmen estranhou a quantidade de carros na entrada. Havia pelo menos 4 veículos que ela não reconhecia, além do carro de Ricardo. Tocou a campainha com mãos trêmulas. Verônica abriu a porta, vestindo um vestido preto que realçava sua palidez. Havia círculos escuros sob seus olhos, como se não dormisse há dias. "Carmen!" Que surpresa! A voz de Verônica era estranha, quase assustada. "Onde estão minhas filhas? Quero vê-las agora." Verônica olhou nervosamente para trás, onde Carmen podia ouvir vozes masculinas conversando em tom baixo. "Carmen, entre. Preciso te contar algo." "Contar o quê?" "Onde estão Ana, Beatriz e Clara?" Foi então que Ricardo apareceu na porta, acompanhado de 2 homens que Carmen não conhecia. O rosto de seu ex-companheiro estava diferente, mais magro, com uma expressão atormentada que ela nunca havia visto antes. "Carmen", disse ele, a voz rouca, "não esperávamos você tão cedo." "Ricardo, onde estão nossas filhas? Por que há estranhos na sua casa? Por que vocês 2 estão com essa cara de velório?"
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen viu Ricardo e Verônica trocarem olhares, viu os dois homens se movimentarem desconfortavelmente. E seu coração começou a bater tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Carmen, sente-se. Por favor, disse Ricardo, tentando guiá-la para dentro. Não, gritou ela, se afastando. Não vou sentar até saber onde estão minhas filhas. O que vocês fizeram com elas? Houve um acidente, começou Ricardo, as palavras saindo com dificuldade. Que tipo de acidente? Elas estão feridas? Estão no hospital? Carmen, as meninas... A voz de Ricardo quebrou. As meninas desapareceram na praia. Levei elas para um passeio e elas sumiram. O mundo de Carmen desabou. Suas pernas fraquejaram e ela se segurou no batente da porta. Desapareceram? Como assim desapareceram? Há quanto tempo? Faz 10 dias. A polícia está fazendo buscas, bombeiros, marinha, todos estão o procurando. 10 dias! Carmen gritou, sua voz ecoando pela rua. Minhas filhas estão desaparecidas há 10 dias e você não me contou? Vizinhos começaram a aparecer nas janelas, atraídos pelos gritos. Carmen mal conseguia processar a informação. Suas 3 pequenas filhas perdidas há mais de uma semana, enquanto ela trabalhava tranquilamente achando que estavam seguras. Por que não me ligou imediatamente? Por que mentiu para mim ao telefone? Eu não queria te preocupar até termos certeza. A desculpa de Ricardo soava falsa até para ele mesmo. Não queria me preocupar? Carmen avançou em direção a ele, os olhos flamejando de fúria e desespero. Elas são minhas filhas. Eu tinha o direito de saber. Foi então que ela notou algo na expressão de Verônica. Não era tristeza, não era preocupação. Era medo. E mais do que isso, havia algo que parecia alívio. A delegacia nunca havia visto uma mãe em estado tão desesperador quanto Carmen, quando ela irrompeu pela porta principal, ainda tremendo de raiva e desespero. O delegado Santos, que havia conduzido as investigações do desaparecimento das trigêmeas, levantou-se imediatamente ao ver a mulher transtornada à sua frente. Por favor, preciso falar com quem está investigando o desaparecimento das minhas filhas, gritou Carmen, suas mãos tremendo enquanto tirava as fotografias das meninas da bolsa. Senhora, se acalme. Sou o delegado Santos. O senhor Almeida nos falou sobre a senhora... Mentiu. Carmen interrompeu, batendo as fotos na mesa. Ele mentiu. Para vocês, mentiu para mim, mentiu para todo mundo. Minhas filhas desapareceram há 10 dias e ele só me contou hoje. O delegado franziu as sobrancelhas. Esta informação não conferia com o que Ricardo havia relatado. Segundo ele, Carmen sabia do ocorrido desde o primeiro dia, mas estava muito abalada para participar das buscas. Senhora Carmen, preciso que me conte exatamente o que aconteceu, desde o início. Por 2 horas, Carmen relatou sua versão dos fatos, como Ricardo havia pedido para levar as meninas para uns passeios especiais, como ela havia estranhado o silêncio dele, como ele havia mentido ao telefone fingindo que as crianças estavam bem e como finalmente descobriu a verdade. Delegado, tem algo muito errado nessa história toda. Ricardo está escondendo alguma coisa e aquela mulher dele, Verônica, ela não parecia triste, parecia aliviada. O delegado anotava cada palavra. Sua experiência lhe dizia que histórias com tantas inconsistências geralmente escondiam verdades muito mais sombrias do que aparentavam. Enquanto isso, no vilarejo próximo à praia onde João vivia, uma reunião extraordinária acontecia no pequeno bar de seu Zé. Palavra havia se espalhado rapidamente sobre os homens estranhos que haviam ameaçado o pescador, e a comunidade estava indignada. Não é a primeira vez que homens de terno aparecem aqui fazendo ameaças, disse Dona Rosa, a parteira local.
que conhecia cada família da região há 3 gerações. Lembram-se do que aconteceu com o pescador Antônio no ano passado? Queriam que ele vendesse sua terra para a construção de um resort. Mas desta vez é diferente, interviu seu Manuel. João me disse que eles estavam atrás de crianças, 3 menininhas que ele resgatou do mar. Crianças? Dona Rosa se levantou alarmada. Que crianças? De onde vieram? Seu Manuel contou tudo o que sabia. O resgate heróico de Tempestade, como João havia cuidado das meninas e as ameaças dos homens misteriosos. A comunidade ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe. Essas crianças podem estar fugindo de algo terrível, murmurou o padre Miguel, o único clérigo da região. Talvez violência doméstica, talvez algo pior. Ou talvez, disse Dona Rosa com a sabedoria de quem havia visto muita coisa na vida, alguém tentou se livrar delas e agora descobriu que falharam. A sugestão causou um arrepio coletivo. A ideia de que alguém pudesse tentar machucar crianças intencionalmente era quase impensável, mas não impossível. O que fazemos? Perguntou seu Zé limpando um copo nervosamente. Protegemos, disse Dona Rosa com determinação. Se o João decidiu cuidar dessas meninas, então nós cuidamos do João. Mas como? Somos pescadores, comerciantes simples. Aqueles homens pareciam perigosos, observou outro morador. Foi então que chegou uma notícia que mudaria tudo. Carlinhos, o único jovem da comunidade que tinha acesso regular à internet, entrou correndo no bar com seu celular na mão. Pessoal, encontrei algo importante, gritou ele ofegante. Procurei na internet sobre crianças desaparecidas na região e achei isto. Na tela pequena do telefone, aparecia uma notícia de jornal. Empresário busca desesperadamente por trigêmeas, desaparecidas em praia. A matéria incluía foto das 3 meninas, exatamente as mesmas que estavam na casa de João. Ricardo Almeida oferece recompensa de R$50 mil por informações sobre suas filhas Ana, Beatriz e Clara, desaparecidas. Há 10 dias durante passeio na praia. Dona Rosa pegou o telefone e estudou a foto cuidadosamente. São elas. Sem dúvida, são as meninas que estão com o João. Então, por que os homens que foram à casa dele pareciam bandidos? Perguntou seu Manuel. Se o pai está procurando, por que não veio pessoalmente? E por quê? Acrescentou Dona Rosa, sua voz carregada de suspeita. 3 crianças de 3 anos estariam sozinhas em uma jangada no meio do mar. Elas não sabem nadar, não sabem navegar. Como chegaram lá? O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos estavam pensando a mesma coisa, mas ninguém queria verbalizar a suspeita terrível que estava se formando. Carlinhos, disse Padre Miguel finalmente. Você consegue descobrir mais sobre esse Ricardo Almeida? Onde mora? Qual é sua situação familiar? O jovem digitou rapidamente no telefone. Após alguns minutos, seu rosto empalideceu. Gente, olhem isto. Na tela apareceu uma foto de casamento. Recente. Ricardo Almeida, em traje elegante, ao lado de uma mulher loira deslumbrante. A legenda dizia: empresário Ricardo Almeida casa-se com a modelo Verônica Santos em cerimônia íntima. A data é de 6 meses atrás, murmurou Carlinhos. Ele se casou novamente 6 meses atrás. E onde fica a mãe das meninas nessa história? Perguntou Dona Rosa, sua indignação crescendo. Mais pesquisas revelaram que Carmen Rodrigues, mãe das trigêmeas, trabalhava em uma fábrica a centenas de quilômetros dali. Não havia menção dela nas notícias sobre o desaparecimento. Meus amigos, disse Padre Miguel, levantando-se solenemente, estamos diante de uma situação que exige mais do que nossa proteção. Precisamos contactar as autoridades adequadas. Mas, e se estivermos errados? Questionou alguém. E se realmente foi um acidente? Dona Rosa bateu o punho na mesa. Então, por que os capangas ameaçaram o João?
Por que não vieram com a polícia? Por que não trouxeram a mãe das crianças? A lógica era irrefutável. A comunidade havia chegado à mesma conclusão terrível. Alguém havia tentado se livrar daquelas 3 meninas inocentes e agora queria terminar o serviço. Carlinhos, disse seu Manuel, você consegue contactar essa tal delegacia que está investigando o caso? Precisamos contar nossa versão da história. Enquanto o jovem fazia as ligações necessárias, o resto da comunidade começou a organizar turnos de vigilância na casa de João. Ninguém dormiria tranquilo, sabendo que 3 crianças inocentes estavam em perigo. O telefone do delegado Santos tocou às 10 da noite, interrompendo sua análise das inconsistências no depoimento de Ricardo Almeida. Do outro lado da linha, a voz nervosa de um jovem se identificou como Carlos, morador de um vilarejo costeiro. Delegado, sei que é tarde, mas é sobre as trigêmeas desaparecidas. Elas estão aqui na nossa comunidade. Estão vivas e seguras. Santos quase derrubou a xícara de café. Como disse, repita isso. As 3 meninas que apareceram no jornal. Ana, Beatriz e Clara. Elas estão sendo cuidadas por um pescador local. Ele as resgatou do mar há 10 dias. Resgatou do mar? Explique-me exatamente o que aconteceu. Carlos contou toda a história. O cavalo Tempestade, avistando a jangada à deriva, o resgate heróico, os cuidados de João e, principalmente, a visita ameaçadora dos homens de terno que queriam recuperar as meninas sem envolver autoridades. Delegado, nós da comunidade estamos convencidos de que alguém tentou se livrar dessas crianças. Uma jangada com 3 meninas de 3 anos não chega ao meio do mar por acidente. Santos sentia o quebra-cabeças se completando em sua mente. Jovem, preciso que vocês mantenham as crianças em segurança até eu chegar aí. Não deixem que ninguém estranho se aproxime. Estarei aí pela manhã com uma equipe. Após desligar, o delegado imediatamente contactou Carmen, que estava hospedada em um hotel próximo à delegacia. Senhora Carmen, tenho novidades sobre suas filhas. Elas estão vivas. O grito de alívio e alegria de Carmen ecoou pelo telefone. Vivas? Onde? Como? Posso vê-las? Amanhã cedo iremos buscá-las, mas preciso avisá-la. Há fortes indícios de que o desaparecimento não foi acidental. Sua ex-companheiro pode estar envolvido. Carmen fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio avassalador e raiva crescente. Eu sabia que havia algo errado. Desde o primeiro momento eu sabia. Na manhã seguinte, uma pequena caravana de veículos oficiais desceu a trilha empoeirada que levava à casa de João. O delegado Santos, Carmen, 2 assistentes sociais e uma psicóloga infantil se preparavam para um dos momentos mais delicados de suas carreiras. Na cabana, João havia preparado as meninas para a visita. Durante a noite, membros da comunidade se revezaram montando guarda, garantindo que nenhum intruso se aproximasse. Tempestade permanecia alerta, sentindo a tensão no ar. Meninas, disse João gentilmente, ajoelhando-se na altura das 3, hoje vocês vão receber uma visita muito especial, alguém que vocês conhecem e que ama muito vocês. Quem? Perguntou. Ana, sempre curiosa, a mamãe de vocês. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito coletivo de alegria. As 3 meninas começaram a pular e rir, abraçando João e depois Tempestade, como se quisessem compartilhar a felicidade com seus salvadores. Mamãe vem mesmo? Perguntou Beatriz, seus olhinhos brilhando de esperança. Sim, minha querida, ela está vindo agora. Quando os carros pararam em frente à cabana, Carmen desceu antes mesmo do veículo parar completamente. Suas pernas tremiam enquanto corria em direção à porta. João apareceu primeiro e, atrás dele, mamãe! Gritaram as 3 ao mesmo. Um tempo,
correndo como pequenos furacões em direção à mãe. O reencontro foi avassalador. Carmen se ajoelhou na areia e abriu os braços, recebendo suas 3 filhas que se atiraram contra ela com força total. Lágrimas rolavam pelo rosto de todos os presentes. Até mesmo o delegado Santos, homem experiente que havia visto muitas tragédias, limpou discretamente os olhos. Minhas filhas, minhas bebês, soluçava Carmen, beijando cada rostinho, verificando se estavam bem, contando os dedinhos como fazia quando eram recém-nascidas. Mãe estava tão preocupada, tão desesperada. Mamãe, o Senhor João e o Tempestade nos salvaram, contou Ana rapidamente. Eles são heróis. O cavalo nadou no mar para nos buscar, acrescentou Clara, ainda agarrada ao pescoço da mãe. E o Senhor João fez sopa gostosa e nos ensinou a pescar, completou Beatriz. Carmen se levantou, ainda segurando as 3 meninas, e se dirigiu a João com lágrimas nos olhos. Como posso agradecer o que o Senhor fez? Salvou a vida das minhas filhas. Elas salvaram a minha também, respondeu João simplesmente. Há anos eu não sabia o que era ter uma família. Tempestade se aproximou do grupo e as meninas imediatamente correram para abraçar o cavalo. Mãe, este é o Tempestade. Ele é nosso herói, exclamou Ana. Carmen acariciou o focinho do cavalo, compreendendo que aquele animal extraordinário havia sido instrumento de um milagre. Obrigada, Tempestade. Obrigada por salvar minhas meninas. O delegado Santos se aproximou discretamente. Senhora Carmen, precisamos conversar sobre o que aconteceu realmente. As meninas conseguem nos contar como chegaram ao mar? As trigêmeas, ainda pequenas demais para entender completamente a gravidade da situação, contaram sua versão com a honestidade brutal da infância. Papai fez uma jangada e disse que íamos brincar de piratas. Ele empurrou a jangada para as águas e foi embora. Ele disse que os piratas fazem aventuras sozinhos, acrescentou Beatriz. Mas depois ficamos com medo porque não conseguíamos voltar, completou Clara. Cada palavra era uma punhalada no coração de Carmen e uma peça de evidência para o delegado. O quadro estava claro. Ricardo havia deliberadamente colocado suas próprias filhas em uma jangada e as enviado para o mar, sabendo que não tinham como sobreviver sozinhas. Senhor João, disse o delegado, o senhor será fundamental para a investigação. Seu depoimento e o das crianças serão essenciais para a justiça. João assentiu gravemente. Farei tudo o que for necessário. Essas meninas merecem justiça. Carmen abraçou as filhas mais uma vez, sabendo que o pesadelo havia acabado, mas que agora começaria uma batalha por justiça. Olhou para a cabana simples, onde suas filhas haviam encontrado segurança e amor, e para o cavalo branco, que havia se tornado o herói de uma história que poderia ter terminado em tragédia. Nunca mais, sussurrou ela, nunca mais vocês vão estar em perigo. A delegacia nunca havia visto uma comoção como aquela. Notícias do reencontro das trigêmeas com a mãe e da prisão iminente de Ricardo Almeida haviam se espalhado rapidamente pela cidade. Jornalistas, curiosos e apoiadores se aglomeravam do lado de fora do prédio, aguardando desdobramentos do caso que havia chocado toda a região. Dentro da sala de interrogatório, Ricardo estava sentado com as mãos tremendo, acompanhado de seu advogado. Seu rosto, antes altivo e confiante, agora mostrava os sinais do desespero de um homem que viu seu mundo desabar. As evidências se acumulavam contra ele. O depoimento das crianças, o testemunho de João sobre o resgate, as inconsistências em sua versão inicial e, principalmente, a descoberta dos homens que havia contratado para recuperar as meninas. Senhor Almeida, começou o delegado Santos, temos depoimentos que contradizem completamente sua versão dos fatos.
gostaria de nos contar a verdade sobre o que aconteceu na praia. Ricardo olhou para o advogado, que fez sinal para que permanecesse, calado, mas o peso da culpa estava se tornando insuportável. Eu não queria que chegasse a isso. Ricardo, não diga mais nada, alertou o advogado. Não! Explodiu Ricardo, levantando-se da cadeira. Não aguento mais mentir, não aguento mais fingir. O delegado se inclinou para a frente. Então, nos conte o que realmente aconteceu. Verônica estava grávida, começou Ricardo, a voz quebrada. Ela disse que não poderia aceitar as meninas em nossa nova família. Diz que elas eram complicações do passado, que eu tinha que escolher. E o senhor escolheu? Ela ameaçou ir embora, levar nosso bebê. Disse que nunca seria uma verdadeira família enquanto as trigêmeas estivessem por perto. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Eu pensei que seria rápido, que elas não sofreriam. O silêncio na sala era ensurdecedor. Até mesmo o advogado parecia chocado com a confissão de seu cliente. Senhor Almeida, está me dizendo que deliberadamente abandonou suas 3 filhas de 3 anos em uma jangada no meio do mar? Eu estava desesperado. Verônica disse que ia embora e eu não conseguia pensar direito. Achei que seria melhor para todos. Melhor para todos? Suas filhas quase morreram. Eu sei, gritou Ricardo, lágrimas correndo pelo seu rosto. Desde aquele dia não consigo dormir, não consigo comer. Vejo os rostinhos delas o tempo todo, ouvindo elas me chamando de papai. Do lado de fora da sala, Carmen ouvia cada palavra através do sistema de som. Suas mãos estavam fechadas em punhos, a raiva competindo com o alívio de saber que suas filhas estavam seguras. As trigêmeas estavam em uma sala especial com a psicóloga infantil, brincando e sem entender completamente a gravidade da situação. E os homens que mandou atrás das crianças quando descobriu que haviam sobrevivido? Continuou o delegado. Verônica ficou desesperada quando viu a notícia na televisão. Ela disse que, se as meninas voltassem, tudo seria descoberto. Eu contratei aqueles homens para trazê-las de volta. Para fazer o que com elas? Ricardo não conseguiu responder. A implicação era clara demais, terrível demais para verbalizar. Foi então que a porta se abriu e Carmen entrou na sala, acompanhada de outro policial. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma determinação férrea. Carmen, sussurrou Ricardo, vendo a mulher que havia amado, mãe de suas filhas, que ele havia traído da forma mais terrível possível. Olhe para mim, Ricardo, disse ela, sua voz controlada, mas carregada de emoção. Olhe nos meus olhos e me explique como conseguiu fazer isso com suas próprias filhas. Eu não sei. Não sei como cheguei a esse ponto. Elas te chamavam de papai. Corriam para você quando chegava em casa. Ana sempre te mostrava os desenhos que fazia. Beatriz guardava flores para te dar. Clara cantava aquelas músicas que inventava só para você ouvir. Carmen se aproximou da mesa. Como você conseguiu olhar para elas e decidir que era melhor morrerem? Carmen, por favor. Não! A voz dela ecoou pela sala. Você não tem direito de pedir nada. Você tentou matar nossas filhas por causa de uma mulher que nem se importa com você de verdade. Como se o universo tivesse conspirado para provar o ponto de Carmen, a porta se abriu novamente. Verônica entrou escoltada por 2 policiais, algemada e com o rosto transfigurado pela raiva. Idiota! Gritou ela para Ricardo. Você tinha que confessar, tinha que arruinar tudo. O contraste era gritante. Carmen, devastada, mas digna, lutando por suas filhas. Verônica, furiosa apenas por ter sido descoberta. Verônica, tentou Ricardo, mas ela o interrompeu.
Não me venha com essa cara de arrependido agora. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando colocou aquelas crianças naquela jangada. A confissão de Verônica selou o destino de ambos. O delegado, Santos, havia presenciado muitos crimes ao longo de sua carreira, mas nunca algo tão friamente calculado contra crianças inocentes. Ricardo Almeida e Verônica Santos, disse ele formalmente, vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado contra menores, abandono de incapaz e formação de quadrilha. Enquanto os dois eram levados algemados, Carmen permaneceu na sala, tremendo com a magnitude do que havia descoberto. O homem que ela havia amado, pai de suas filhas, havia tentado matá-las por interesse financeiro e pressão de uma mulher ambiciosa. Senhora Carmen, disse o delegado gentilmente, suas filhas estão completamente seguras agora. E graças ao heroísmo do Sr. João e de Tempestade, elas nem mesmo compreendem totalmente o que passou. Elas vão entender quando crescerem, murmurou Carmen. Como vou explicar que o próprio pai tentou? Você vai explicar que existem pessoas más no mundo, mas também existem pessoas boas, como o Sr. João e a comunidade que protegeu elas. Você vai ensinar que o amor verdadeiro sempre vence. Carmen assentiu, limpando as lágrimas. Suas filhas estavam vivas, estavam seguras, e agora ela sabia que nunca mais estariam em perigo. A justiça havia sido feita, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, havia finalmente vindo à luz. 3 semanas após a prisão de Ricardo e Verônica, Carmen se encontrava na cabana de João, observando suas filhas brincarem na areia com Tempestade. O cavalo havia se tornado mais do que um herói para as meninas. Era seu companheiro de aventuras diárias, seu confidente silencioso e seu protetor incansável. Mamãe, olha, o Tempestade está me ensinando a ser corajosa como ele, gritou, Ana montada no cavalo que caminhava calmamente pela praia. Ele é muito inteligente, disse Beatriz, acariciando a crina do animal. Ele sabia que a gente estava em perigo antes mesmo de todo mundo. Clara, sempre a mais quieta, sussurrava segredos no ouvido de Tempestade, que abaixava a cabeça como se realmente estivesse ouvindo cada palavra. Carmen sorriu, mas seus olhos mostravam a preocupação que a consumia há dias. Ela havia tomado uma decisão que mudaria suas vidas para sempre, mas ainda não sabia como comunicá-la às meninas. João, disse ela, se aproximando do pescador que remendava suas redes. Preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Claro, Carmen, do que se trata? Eu decidi ficar aqui no vilarejo, permanentemente. João levantou os olhos, surpreso. Ficar? Mas seu trabalho, sua vida na cidade, minha vida, é onde minhas filhas estão seguras e felizes, respondeu Carmen com firmeza. E nunca as vi tão felizes quanto aqui, com o Senhor e com Tempestade. Era verdade. Desde que haviam chegado ao vilarejo, as trigêmeas haviam florescido de uma forma que Carmen nunca havia visto antes. Elas acordavam ansiosas para ver o cavalo, ajudavam João com pequenas tarefas, brincavam na praia com total liberdade e à noite se aconchegavam na cabana contando histórias de suas aventuras diárias. Mas, Carmen, você não pode simplesmente abandonar sua vida por nossa causa. Não é por sua causa, João, é por elas e por mim também. Carmen se sentou na areia ao lado dele. Trabalhei anos em uma fábrica que mal me pagava o suficiente para sobreviver, longe das minhas filhas, perdendo cada momento importante da infância delas. Ricardo prometia cuidar bem delas quando eu não estivesse, e olha no que deu. João observou as meninas correndo atrás das ondas, seus risos ecoando na brisa marinha. E o que pretende fazer aqui? Este é um lugar simples. Carmen, não há muitas oportunidades de trabalho.
Dona Rosa me ofereceu para trabalhar com ela como parteira e auxiliar de enfermagem. Ela disse que sempre precisou de ajuda, mas nunca teve alguém em quem confiasse completamente. Carmen sorriu. E seu Manuel quer que eu ajude no mercadinho, principalmente com a contabilidade. Diz que nunca foi bom com números. E as meninas? Escola, médicos, essas coisas? Já conversei com o padre Miguel. Ele pode ensinar as primeiras letras para elas, e há uma escola na cidade vizinha para quando crescerem. Quanto aos médicos, Dona Rosa conhece profissionais de confiança que atendem a região. João ficou em silêncio por um momento, processando a informação. A verdade era que a ideia de Carmen e as meninas, ficando permanentemente, o enchia de uma alegria que ele não sentia há anos, mas também o preocupava. Será que ela realmente havia pensado em todas as implicações? E onde vocês morariam? Bem, Carmen corou ligeiramente. Pensei que talvez pudéssemos construir uma extensão na sua cabana. Eu pagaria pelos materiais, claro, e ajudaria com todas as despesas. As meninas adoram aqui e eu... E você? Eu confio no Senhor, João, completamente. O Senhor salvou minhas filhas quando eu não estava lá para protegê-las. Cuidou delas como se fossem suas próprias netas. Nunca poderei retribuir isso, mas posso garantir que elas cresçam perto do Senhor. João sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Há décadas, ele vivia sozinho, aceitando a solidão como companheira, permanente. Agora, a possibilidade de ter uma família, mesmo que não fosse de sangue, parecia quase boa demais para ser verdade. Carmen, seria uma honra ter vocês aqui. Mas tem certeza? A vida aqui é muito diferente da cidade. Tenho absoluta certeza. Na verdade, nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Foi então que Ana veio correndo, seguida pelas irmãs. Mamãe, mamãe, o senhor João disse que pode nos ensinar a nadar. Mas só quando vocês estiverem maiorzinhas, acrescentou. João rapidamente, vendo a expressão de pânico no rosto de Carmen. E ele disse que podemos ajudar a pescar de verdade, exclamou Beatriz. E que o Tempestade pode ser nosso cavalo para sempre, completou Clara, abraçando as pernas de João. Carmen olhou para as três filhas, vendo a luz em seus olhos, a alegria genuína em suas vozes. Meninas, como vocês... Se sentiriam se eu dissesse que vamos morar aqui para sempre, que este seria nosso novo lar? O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos antes de explodir em gritos de alegria. As três meninas pularam, dançaram, abraçaram a mãe, abraçaram João e correram para contar a novidade para a Tempestade. Acho que elas aprovaram a ideia, disse João rindo. Acho que sim, concordou Carmen, observando suas filhas celebrarem, com o cavalo, que parecia entender a importância do momento. Aquela noite, enquanto as meninas dormiam profundamente em suas camas improvisadas, Carmen e João sentaram na varanda da cabana, planejando o futuro. A extensão da casa, a rotina das crianças, os trabalhos de Carmen, tudo foi discutido em detalhes. João, disse Carmen antes de se recolher. Obrigada por tudo. Por salvar minhas filhas, por cuidar delas, por nos dar uma segunda chance de ser uma família. Carmen, respondeu ele, obrigado você por me dar uma segunda chance de ter um propósito na vida. Tempestade, como sempre, montava guarda próximo à porta, garantindo que sua família humana dormisse em segurança. O cavalo sabia, com a sabedoria dos animais, que algo importante havia acontecido naquele dia. Sua família estava completa, agora, e ele seria seu guardião para sempre. 6 meses depois, a praia que um dia havia sido palco de uma tentativa de crime hediondo, agora ecoava com risadas puras e alegres. A cabana de João havia se transformado em um lar verdadeiro,
com uma extensão aconchegante onde Carmen e as meninas viviam. Flores coloridas plantadas por Ana embelezavam a entrada, enquanto uma pequena horta cuidada por Beatriz fornecia vegetais frescos para a família. Clara havia criado um cantinho especial onde guardava conchas e pedras bonitas que encontrava na praia, seu pequeno tesouro pessoal. "Vovô João, olha o que pesquei!" gritou Ana, correndo pela areia com um peixinho pequeno nas mãos. As meninas haviam naturalmente começado a chamar João de vovô, e ele nunca havia se sentido tão honrado por um título. "Muito bem, minha sereia, seu primeiro peixe sozinha", disse João, examinando a captura com orgulho genuíno. "Sua mãe vai ficar muito orgulhosa." Beatriz e Clara logo se juntaram a eles, cada uma trazendo suas próprias conquistas do dia. A vida simples na praia havia ensinado às trigêmeas valores que nenhuma escola formal poderia transmitir: paciência, respeito pela natureza, importância do trabalho em equipe e, principalmente, o valor de uma família unida. Carmen emergiu da cabana, onde havia passado a manhã ajudando Dona Rosa com um parto complicado no vilarejo. Seu rosto mostrava cansaço, mas também uma satisfação profunda que nunca havia experimentado em seus anos na fábrica. "Como foi o dia das minhas pequenas pescadoras?" perguntou ela, beijando cada uma das filhas. "Mamãe, a gente pescou. Ajudou o vovô João a consertar a rede e o Tempestade nos ensinou a encontrar conchas especiais", contou Beatriz rapidamente. Tempestade se aproximou ao ouvir seu nome, permitindo que Clara se apoiasse em seu pescoço, como sempre fazia quando queria contar algo importante. "Mamãe, hoje eu sonhei com o papai de antes", disse ela baixinho. O comentário fez todos pararem. As meninas raramente mencionavam Ricardo, e quando o faziam, Carmen e João sempre ficavam alertas para lidar com qualquer trauma que pudesse surgir. "E o que aconteceu no seu sonho, minha querida?" perguntou Carmen, ajoelhando-se na altura da filha. "Eu disse para ele que agora tenho uma família de verdade, que o vovô João cuida da gente, que o Tempestade nos protege e que a mamãe está sempre aqui." Clara acariciou a crina do cavalo. "E eu disse que não preciso mais dele porque sei o que é amor de verdade." As palavras da menina tocaram profundamente e todos os presentes. João limpou discretamente uma lágrima, impressionado com a sabedoria precoce daquela criança que havia enfrentado tanto em tão pouco tempo. "E o que o papai respondeu no sonho?" perguntou Ana, sempre curiosa. "Ele chorou e disse que estava feliz porque a gente estava segura", respondeu Clara simplesmente. Carmen abraçou a filha, compreendendo que aquele sonho representava algum tipo de fechamento emocional para Clara. As crianças haviam processado o trauma à sua maneira, encontrando cura no amor incondicional que recebiam todos os dias. "Sabem o que me faz mais feliz?" disse Carmen, reunindo as 3 filhas em um abraço coletivo. "É saber que vocês entendem que família não é sobre quem dividiu sangue conosco, mas sobre quem escolhe nos amar e proteger todos os dias." "Como o vovô João e o Tempestade", exclamou Ana. "Exatamente como eles", concordou Carmen, estendendo o braço para incluir João no abraço. O pescador se juntou ao grupo, sentindo seu coração transbordar de gratidão. Ele havia passado anos acreditando que sua vida útil havia terminado quando perdeu a esposa. Agora descobria que o amor não tem limites de idade e que, às vezes, a família que escolhemos é mais forte que a que nascemos. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados, a família se sentou na areia para assistir ao espetáculo diário que a natureza oferecia. Tempestade se deitou próximo a eles, sua presença reconfortante como sempre. "Vovô João", disse Beatriz pensativamente, "quando a gente crescer, vamos continuar morando aqui. Se vocês quiserem,
Esta será sempre a casa de vocês. Prometeu ele. Não importa para onde a vida as leve, vocês sempre terão um lar aqui. E o Tempestade vai viver para sempre? Perguntou Clara, preocupada com seu herói favorito. Os cavalos vivem muito tempo, minha pequena. E mesmo quando o Tempestade ficar velhinho, ele sempre será lembrado como o herói que salvou 3 princesas do mar, explicou João. Ana se levantou e correu até a beira da água, onde pequenas ondas lambiam a areia. Olhem, o mar está calmo. Hoje, parece que ele está feliz também. Era verdade. O oceano, que uma vez havia sido cenário de desespero, agora refletia paz e serenidade. Como se a própria natureza celebrasse a vitória do amor sobre a maldade. Meses depois, notícias chegaram de que Ricardo havia sido condenado a 15 anos de prisão, enquanto Verônica recebera 10 anos. Mas essas informações chegaram como ecos distantes de uma vida passada, que não mais importava para Carmen e as meninas. O que importava era o presente. Ana desenvolvendo seu talento para a pesca, Beatriz aprendendo sobre plantas medicinais, com Dona Rosa e Clara criando as mais belas canções sobre o mar e os cavalos brancos. Carmen encontrara sua vocação ajudando a trazer novas vidas ao mundo, enquanto João descobrira que nunca é tarde para ser avô. E Tempestade. O cavalo branco continuava sendo o guardião silencioso da família, sempre alerta, sempre protetor, sempre lembrando a todos que os verdadeiros heróis às vezes vêm na forma mais inesperada. Quando a noite caiu completamente sobre a praia e as estrelas começaram a piscar no céu infinito, a família se recolheu para a cabana. As meninas se aninháramos em suas camas, sussurrando histórias umas para as outras, enquanto Carmen e João preparavam os planos para o dia seguinte. Do lado de fora, Tempestade assumia sua posição de sempre, montando guarda sobre aqueles que havia aprendido a amar. O vento noturno trazia o cheiro do sal e o som suave das ondas, uma música de ninar eterna que embalava os sonhos de uma família que havia encontrado a felicidade nos lugares mais improváveis. Porque às vezes, quando a vida nos coloca diante de sua face mais cruel, é o amor inesperado, a bondade de estranhos e a coragem de corações puros que nos mostram que sempre há esperança. E que toda tempestade, por mais violenta que seja, eventualmente dá lugar ao sol.